Estou aqui com a doutora Iana Novis, coordenadora da hemato-oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Iana, as doenças hematológicas, como estão sendo o tratamento nessa época de pandemia? As leucemias, os linfomas, transplante de medula. Fala um pouquinho pra gente. Olha, esse é um período muito difícil e as doenças hematológicas são muitas e com características que diferem de uma doença para outra. Quais são os principais aí? Olha, as leucemias, por exemplo. As leucemias são consideradas emergências médicas. Então, quando um paciente é diagnosticado com uma leucemia aguda, a gente tem que iniciar o tratamento bastante rápido. Já as leucemias crônicas, essas muitas vezes o paciente pode aguardar para o início do tratamento sem que haja um prejuízo para a saúde. Da mesma forma, os linfomas. Nós temos linfomas chamados de linfomas agressivos, são linfomas que crescem rápido e esse tipo de linfoma normalmente requer um tratamento também rápido e agressivo. Já aqueles linfomas que a gente chama de linfomas indolentes, o paciente pode, a depender do estadio clínico e da quantidade de sintomas, aguardar para um momento mais apropriado. Mas o mais importante de tudo é que a gente, aqui no hospital, a gente está fazendo testando todos os pacientes 48 horas antes de iniciar qualquer tratamento imunossupressor, para a segurança do paciente. E os transplantes de medula nessa fase? Os transplantes de medula depende para que o transplante, qual é a doença de base e por que o paciente está fazendo o transplante. Se o paciente tem uma doença um pouco mais indolente, por exemplo, um mieloma múltiplo, a gente está tentando postergar um pouco o transplante para uma fase melhor e assim a gente procura não expor ao paciente a uma possível doença por coronavírus. Já o transplante, por exemplo, para as leucemias agudas, que são doenças de rápida progressão, esses a gente não está conseguindo postergar e fazendo os transplantes conforme é a previsão inicial, o planejamento inicial. Então o transplante de medula, de uma maneira geral, diminuiu nessa fase? Diminuiu nessa fase porque nas doenças onde ele pode ser postergado, nós estamos tentando postergar para um momento mais propício. Então, o que é mais de importante nessa fase de pandemia, as leucemias, linfomas? Olha, eu acho que o principal é que as pessoas entendam que não podem aguardar para fazer o diagnóstico. Eu acho que essa questão a gente fica muito preocupada porque o que a gente está sentindo e vendo aqui no hospital é que muitas vezes o paciente está atrasando para chegar ao serviço e fazer o diagnóstico com medo de uma possível contaminação dentro do hospital. Aqui no hospital, o que é raríssimo, né? O que é raríssimo. Então, aqui no Hospital Sírio-Libanês, nós temos fluxos completamente apartados dos pacientes que estão contaminados e possuem coronavírus, daqueles pacientes que vêm para consultas clínicas, exames ambulatoriais. Então, isso eu acho um ponto muito importante para esclarecer para os pacientes que, por favor, não fiquem em casa aguardando. Se você tem um sintoma, se você precisa vir ao médico, venha, porque postergar diagnóstico pode ser um prejuízo para a saúde. É isso que nós temos falado constantemente, quer dizer, isolamento, ok, é importante, mas não abandone o tratamento, mesmo da forma das doenças cardíacas. As pessoas ficam tendo dor no peito em casa, infartam em casa, morrem em casa por causa do coronavírus. Da mesma forma, paciente com doenças hematológicas, veem os gânglios crescerem, não vou no hospital agora, não vou procurar o médico agora, mas é seguro, os hospitais e as equipes médicas estão tomando todas as providências necessárias para que o hospital seja um ambiente cada vez mais seguro para todos. Então, o risco de não procurar o médico, não fazer diagnóstico, não se tratar das doenças hemato-oncológicas, os linfomas, as leucemias, é infinitamente maior do que o risco de contrair uma infecção pelo coronavírus, não é isso? É isso mesmo. Tá bom. Muito obrigado, Toriana. Obrigado. Prazer foi meu. Obrigado.